Olha, agora a gente muda de assunto. Foi publicado no dia 12 de junho a lei que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório aí das relações jurídicas de direitos privados, né, no período de pandemia do coronavírus, a Covid-19. Aqui com a gente, o advogado especialista em direito condominial, Francisco Vasco. Se você tem alguma dúvida, pergunta, pode mandar para a gente, 994030740. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez aqui com a gente. O artigo 11 dessa lei, ele mesmo com o veto, o entendimento majoritário é que os síndicos continuam tendo poderes aí para tomar medidas, né, em relação às áreas comuns, por exemplo, não é isso? Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia. Exatamente, Gilvan. Em que pese o veto presencial, sob o argumento de que as restrições às áreas comuns, festividades e reuniões, elas deveriam ser tomadas em assembleia, o entendimento majoritário e o meio particular é no sentido de que os poderes dos síndicos eles já estavam previstos, né, tanto no Código Civil quanto nas convenções e nos regimentos internos, podendo eles tomarem qualquer atitude, desde que dentro de uma cautela, de um bom senso, para evitar excessos, na intenção de resguardar o principal bem, que é a vida dos condôminos em sua coletividade. Saúde e segurança, né? Principalmente. Também. Você está trabalhando em cima desses dois pontos, não é isso? É importante que se faça dessa forma, porque para que não fique ao Deus dará, né, tendo em vista que as assembleias presenciais atualmente estão suspensas. Então, cabe aos síndicos, sob pena, inclusive, de uma responsabilização por eventual omissão, responder por essas questões. Alguns impactos diretos na lei dos condomínios, né? Um deles é, por exemplo, a previsão de assembleia virtual até o dia 30 de outubro de 2020, porque a gente sabe que as eleições para síndico acontecem normalmente e anualmente, né? Então, com esse período de pandemia, as coisas mudaram. E aí, esse tipo de assembleia virtual, para definir alguma coisa ou para até alterar o síndico, ele pode ser de maneira virtual, por determinação dessa lei, até o dia 30 de outubro, é isso? Sim. O artigo 12 dessa lei, ele veio justamente para trazer essa previsão de implementar a virtualização das assembleias, tendo em vista o que a gente já relatou aqui no início, que estão suspensas as assembleias presenciais. Então, há hoje em dia essa possibilidade, até 30 de outubro de 2020, de ser realizada através de um ambiente virtual, seja ele por videoconferência ou um aplicativo de bate-papo, podendo tomar qualquer tipo de deliberação, como, por exemplo, até mesmo a questão de aprovação de orçamentos, né, a eleição de síndico ou até mesmo a sua destituição. Então, esse mandato ele fica prorrogado, né? Ele fica prorrogado, inclusive é uma ressalva que o parágrafo único desse artigo 12 ele faz, que na impossibilidade da realização de assembleia virtual, há a prorrogação automática do mandato do síndico até 30 de outubro de 2020, cabendo, claro, aos síndicos informarem aos seus moradores, aos demais moradores do condomínio, sobre essa situação. Também se recomenda que seja feita a comunicação às instituições bancárias, aos cartórios, para que fique regularizada toda a situação. Porque existe um prazo também, né? Por exemplo, o prazo desse síndico trabalhar com os bancos, existe um prazo, um documento, Isso. foi feito até a eleição. As convenções, as atas de eleição, principalmente, elas ficam registradas nos cartórios para que elas tenham poder em relação a terceiros, aos bancos principalmente, né? Não sendo dessa forma, cai a autorização daquele síndico para fazer, por exemplo, uma ordem de pagamento. E caso esse síndico não queira ficar? A gente está falando de uma prorrogação, que é uma coisa automática, como está dizendo aqui, está bem claro isso. Caso esse síndico não queira ficar, existe a possibilidade? Na eventualidade de uma renúncia do síndico, existe a previsão da assembleia virtual. Caso essa não seja possível, deve ser analisado cada convenção, cada regimento específico dos condomínios, para saber a ordem sucessória, seja ele síndico, ou seja ele subsíndico, ou algum membro do Conselho Deliberativo. Sabe que muitas dessas assembleias servem também para o síndico prestar contas para os condôminos, né? Como vai ser feita, como está sendo feita essa situação agora? Algum condômino tem algum questionamento a fazer sobre algum gasto extra ou algum direcionamento daquele valor para algo do condomínio? Como os condôminos podem acompanhar isso e de que maneira esse síndico ele pode prestar essa conta? O atual momento, ele muitas vezes impede que seja feita a prestação de contas da melhor maneira possível, através da demonstração da receita, da despesa, dos balanços, né, os balancetes, os livros contábeis. O síndico, em regra, ele tem a obrigação de fazer a prestação de contas uma vez ao ano, ou sempre que exigido, a depender de uma convocação de um quarto dos condôminos, tá? Em relação à lei, o artigo 13 também regrou essa situação, dizendo que é obrigatória a prestação de contas por parte dos síndicos sob pena de destituição. Esse regramento já estava previsto também no Código Civil, tá? Então é uma obrigação sob pena dele ser destituído do cargo,
cada condômino tem o seu direito de exigir as contas, mas se o momento não for propício para prestá-las, ela fica para um momento secundário. A Maiara aqui, a telespectadora, tem uma pergunta interessante. Ela disse, diante dos problemas com a administração, com o síndico, como os moradores devem atuar, já que não podemos fazer assembleia presencial e os moradores, na maioria, são idosos, não têm manejo com a tecnologia. Quer dizer, muitas vezes não tem nem manejo com o WhatsApp. Como é que fica uma situação como essa? Isso daí vem muito no caso da assembleia virtual, né? A assembleia, para ser implantada, você precisa ter, primeiramente, o aparato tecnológico. Eu acredito que a maioria dos condomínios, pelo menos do nosso estado, ainda não dispõe dessa condição, tá? Porque se não for feito de uma forma em que se respeite os requisitos de validade de uma convocação, né, de uma ata de assembleia, e se não houver a ampliação dessa assembleia para todos os condôminos, não pode haver uma exceção, ela certamente será eivada de nulidade, né, cabendo qualquer condômino reclamar no Poder Judiciário. Por último, vamos abordar as flexibilizações, né, para a abertura das áreas comuns dos condomínios. Alguns condomínios até já fizeram essa reabertura com algumas determinações. Mas como é que os condomínios estão se planejando aí para fazer essa reabertura? A reabertura, o pensamento do condomínio em reabrir as suas áreas comuns, ela vem muito da reabertura da economia dos estados e dos municípios, tendo em vista aqui, no caso específico, em Alagoas, que já agora no próximo mês tem a previsão de várias etapas, né, para reabrir o comércio. E esse raciocínio é trazido para dentro do condomínio, onde muitos síndicos e boa parte dos moradores se questionam sobre a possibilidade de flexibilizar as regras ou não das áreas comuns, principalmente. O que a gente recomenda? Que seja feito um estudo prévio, né, com base nos riscos, né, com base na hipótese de contaminação, levando em consideração as características do condomínio e as peculiaridades de cada área comum, porque existe um regramento, uma etapa específica, por exemplo, para as áreas externas, como piscina, um parque de convivência, que é muito mais fácil de você impor algum tipo de flexibilização do que, por exemplo, um salão de festas ou uma academia, que é um espaço fechado e que a possibilidade de aglomeração e disseminação do vírus é maior. Tem uma pergunta aqui do Denis, que é síndico. Ele disse que gostaria de saber se o proprietário responsável não mora mais nesse apartamento e alugou o imóvel. Só que tanto ele quanto o inquilino recebem encomendas de todo tipo na portaria. O dono tem esse direito, pois daí sobrecarrega o serviço, ele já não mora mais no condomínio. Seria em relação ao serviço de entrega. Isso, serviço de entrega. Atualmente, vários condomínios têm regrado essa situação da seguinte maneira. Com base, inclusive, no último decreto do governo do estado de Alagoas, onde se determina que o entregador, por meio do delivery, ele deixa a entrega na portaria ou o condômino desça para buscar a entrega. A maioria tem sido assim, né? Sendo vedada a sua circulação. Alguns condomínios já utilizam essa prática há muitos anos. Há muitos anos, né? Por questão de segurança em relação a roubos, mas pelo que eu entendi é o seguinte, esse não mora mais lá. Ele está recebendo através do morador que está lá. Então, as encomendas chegam. É como se ele não estivesse no apartamento, mas ele estivesse mandando todas as encomendas para lá. Ele alugou o apartamento e está recebendo através dessa pessoa que está lá. O condomínio ele pode negar o recebimento ou devolver Se o condomínio tiver conhecimento de que aquele condomínio não mora mais lá, fica complicado, ele pode ser recusado. Mas ele é proprietário do apartamento. Então pode chegar a encomenda. Se ele é proprietário, mas não mora lá. Então cabe ao proprietário buscar a sua encomenda. Tem uma pergunta aqui, última pergunta aqui do Fernando, em relação à assinatura das atas. É uma preocupação que todo mundo tem, né? A gente está participando aqui, é virtual, mas como é que fica a questão da assinatura das atas? A questão da Assembleia Virtual, ela veio para ser implementada, mas ainda não há um regramento geral sobre isso. Existem muitas dúvidas de como ela deve ser realizada. A lei fala que a presença da pessoa vai ser equivalente à sua assinatura em ata. Agora, a forma, né, a modalidade que isso vai ser refletido, por exemplo, junto ao cartório, isso ainda está um ambiente ainda não muito claro. Existem condomínios que, inclusive, chamaram o tabelião para fazer o registro da ata, tendo em vista que ele tem fé pública, né? É uma alternativa. Mas, assim, a modo geral, ainda não existe um regramento específico para esse tipo de situação. Você vê, né, o quanto assunto a gente falou sobre condomínio. A gente começou a falar sobre determinado assunto, mas começam a aparecer muitas dúvidas. A gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, Giovana. Obrigado, Sofia. Um bom dia. Obrigada.